296 Cuidado com o impacto 2. O rosto de Luan estava magro no começo, e agora ele se sentia um pouco envergonhado. Ele sentou-se calmamente e começou a comer um mingau. Então, ele ficou um pouco surpreso. O sabor é realmente ótimo, a professora é realmente incrível. Ela não só é poderosa, como também tem uma habilidade culinária incrível. Ele estava falando a verdade. Sitingiu realmente fez um bom trabalho. Beba mais se quiser, sorriu Sitingiu. Logo, Li Qing apareceu. Logo, todos terminaram o café da manhã. Li Qing estava deitado preguiçosamente no sofá, como um peixe salgado. Enquanto isso, Sitingiu olhou para Sitingishui. Sitingishui, vou levá-la de volta ao acampamento 306? Sim. Sitingishui assentiu. Sitingiu se virou para olhar para Li Qing. Qing, espere meu retorno. Voltaremos para a fortaleza juntos. Sim, claro. Li Qing estava jogando Candy Crush, então ela não prestou muita atenção na resposta dele. Sitingiu não se importou e foi embora com Sitingishui. Vendo que parecia estar livre agora, Luan sentou-se ao lado de Li Qing e pegou seu telefone para verificar a rede de batalha. Assim que se sentou, Li Qing colocou os pés brancos como a neve sobre as coxas e mudou para uma posição mais confortável para se deitar. Luan olhou para Li Qing, que estava concentrado em jogar Candy Crush. Ele apenas sorriu e não disse nada. Pouco tempo depois, Li Qing de repente franziu a testa e chutou Luan com seu pezinho. Irmãozinho Yuan, me ajude a superar isso rápido. Ela jogou o telefone fora. Luan pegou o telefone e começou a brincar com ele. O mesmo aconteceu quando ele estava na casa de Li Qing, na capital imperial. Naquele momento, o telefone de Li Qing tocou. Alguém estava ligando. Luan deu uma olhada. Nome do comentário: Velho Fedorento. Luan. Irmã Qing, tem alguém no telefone, disse ele. Ele devolveu o telefone para Li Qing. Li Qing pegou o telefone. Olá, velho, sim. Estou no acampamento 257. O irmão Xuanyuan também está lá. Quer vê-lo? Li Qing olhou para Luan, que estava perdido. Li Qing sorriu e assentiu. Então eu trarei para conhecê-lo. Li Qing desligou o telefone. Luan pareceu ter um palpite e disse: Irmã Qing, isto é. Li Qing espreguiçou-se preguiçosamente e cruzou os pezinhos sobre a coxa de Luan. Ela disse: o velho mestre da minha família. Ele sabe de você há muito tempo e sempre quis conhecê-lo. Desta vez, ele estava na linha de defesa, então queria vê-lo. Iremos para a linha de frente mais tarde. A boca de Luan se contraiu. Seu velho é o imperador guerreiro das sombras negras. Quem mais você acha que foi? Li Qing olhou para Luan com um sorriso maligno. Ei, você está com medo? Ela usou o pé para cutucar o peito de Luan. Como posso ter medo? Disse Luan, sério. Eu o respeito há muito tempo e é uma honra poder conhecê-lo. Li Qing franziu os lábios, sentindo-se um pouco entediada. Quando Tingiu voltar, vamos dar uma volta. Certo, passe rápido no teste. Oh! Por outro lado, Sitingiu retornou em pouco mais de 10 minutos. Com sua velocidade, ela não precisaria nem de 1 minuto para chegar ao acampamento 306, e a viagem de ida e volta seria muito rápida. A razão pela qual demorou tanto foi provavelmente porque ele queria explicar algo. Depois de entrar, ela viu Li Qing colocar o pé na coxa de Luan, e os cantos de sua boca se contraíram. Ela disse calmamente: Qing, você pode voltar agora. Vamos lá. Li Qing se levantou e calçou os sapatos. Luan também se levantou. Sitingiu olhou confuso para Luan. Luan também vai? Sim, meu velho quer vê-lo. Sitingiu assentiu em compreensão. Os três saíram do dormitório. Li Qing agarrou o ombro de Luan e se elevou no ar. O vento assobiava, e as árvores abaixo estavam quase alinhadas. Luan ficou chocado com a velocidade do guerreiro rei da batalha. Logo, eles chegaram em frente a uma enorme fortaleza. Os três voaram em direção à base militar.
Como se Tingyou não precisava ver o imperador guerreiro do clã Li, ela se despediu de Lu Yuan e Li King. Enquanto isso, Li King levou Lu Yuan para um pequeno pátio no fundo da área militar. Os olhos de Lu Yuan percorreram o local e descobriram que o pátio era um pouco diferente daquele onde ele havia conhecido o imperador guerreiro Yaven Lu. Era muito simples e não tinha tantas flores e plantas. Li King bateu na porta com Lu Yuan, e uma voz veio de dentro. Entre. Li King empurrou a porta e entrou. Lu Yuan viu dois velhos bebendo juntos no corredor. Um deles tinha o couro cabeludo grisalho e parecia um pouco magro e fraco. Vestia uma túnica preta. O outro tinha cabelos grisalhos e um corpo excepcionalmente forte. Vestia um traje de artes marciais. Naquele momento, o velho de túnica preta bebia seu vinho alegremente. O rosto do velho forte estava cheio de tristeza, e ele olhou para o velho de túnica preta com ressentimento. Lu Yuan sentiu um arrepio no coração. O que estava acontecendo com aquele velho? Antes que ele pudesse pensar mais, Li King se aproximou e disse ao velho de manto preto: Velho, trouxe o irmãozinho Yuan. O quê? Ao ouvir isso, o velho de túnica preta largou sua taça de vinho e se virou para olhar para Lu Yuan. O outro velho robusto também olhou com um sorriso no rosto. Ah! Irmãozinho Yuan. King, você se dirige a ele com tanto carinho. Este é o seu namoradinho? Até Li King se sentiu um pouco entorpecido depois de ouvir palavras tão diretas. Ela olhou feio para Rafael e disse: Velho Rafael, acho que meu velho não bebeu vinho suficiente do rei dos insetos. Rafael, uau! Desta vez, foi a vez dele se sentir entorpecido. Li Shigai riu alto, então olhou para Lu Yuan e disse: Você é Lu Yuan? Ouvi dizer que, nesta maré de bestas, havia um garotinho do acampamento dos gênios que liderou um grupo de lordes mecânicos para ajudar alguns acampamentos de defesa a aniquilar a maré de bestas. Deve ser você, certo? Capítulo 297 Cuidado com o impacto 3. O quê? Aquele Lu Yuan era ele. Fiquei me perguntando por que parecia tão familiar. Rafael avaliou Lu Yuan e sorriu. Garoto, nada mal. Você é tão capaz sendo tão jovem. É ainda mais forte do que eu era naquela época. Tenho grandes esperanças em você. Lu Yuan sorriu envergonhado. Os dois veteranos são muito gentis. Rafael disse, mas, você não pode depender demais de coisas externas. O mais importante ainda é a sua própria força. O Júnior entende. Lu Yuan assentiu seriamente. Li Shigai olhou para Lu Yuan com um sorriso e disse: Velho monstro demônio branco, não precisa se preocupar com isso. Esse garoto despertou normalmente e conseguiu inscrever o gene de nível Lorde no nível 2. Ele está realmente buscando sua própria força. Eu não sou o tipo de pessoa que depende de coisas externas. Um gene de Overlord de nível 2. Nada mal, garoto. Ao ouvir isso, Rafael olhou surpreso para Lu Yuan. Ele suspirou e disse: No passado, eu também era um desperto comum. Quando eu estava no nível 2, eu tinha apenas o gene líder gravado. Trabalhei duro, passo a passo, e arrisquei minha vida para chegar onde estou agora. Se você se concentrar em si mesmo, deverá ser capaz de ir mais longe do que eu. Embora muitos herdeiros tivessem um ponto de partida mais alto, eles não tiveram a coragem de buscar níveis mais altos de genes. No final, eles se perderam na multidão. O ponto de partida não significa nada. Contanto que você tenha talento e perseverança, você também pode alcançar o ápice. Talvez porque ambos eram despertadores comuns, Rafael tivesse uma impressão melhor de Lu Yuan. Lu Yuan assentiu com um olhar sério. Obrigado pela orientação, Sênior. Mesmo que ele fosse diferente deste veterano. Este veterano arriscou o perigo de ser devorado para inscrever genes ainda mais fortes e caminhou passo a passo até a posição de imperador da batalha. Pode-se dizer que cada passo era repleto de apreensão. Contudo, ele só precisava evoluir. No final, ele gastou apenas cristais espirituais, então o nível de dificuldade foi muito menor que o deste veterano.
Era justamente por isso que Lu Yuan tinha muito respeito por esse especialista que podia avançar para o nível de imperador da batalha por meio de um despertar normal. Ao lado, Li Shigai observava com um sorriso. Ele pediu para Lu Yuan vir, em parte porque queria ver Lu Yuan. Afinal, o membro mais talentoso de sua família, Li Qing, falava sobre Lu Yuan todos os dias. Ele era naturalmente curioso. Parte do motivo era que ele esperava usar os feitos de Rafael para inspirar Lu Yuan. Afinal, ambos eram despertadores comuns. Embora Lu Yuan fosse agora mais forte que Rafael naquela época, e ele fosse capaz de registrar genes de nível Lorde no estágio 2, os estágios posteriores da inscrição de genes de nível Rei, nível Imperador e até mesmo nível Overlord foram os mais difíceis. A vontade remanescente nesses genes excedeu em muitos genes abaixo da classe Rei. Essa também era a razão pela qual havia tantos supremos de batalha de 4º nível, mas o número de especialistas de nível Rei e acima estava diminuindo. Agora, parecia que o efeito não era ruim. Lu Yuan obviamente entendeu. Li Shigai ficou muito satisfeito. Ele disse com um sorriso, você não é nada mal. Essa garota, King, tem muita sorte de poder encontrar um gênio como você em uma missão. Senhor Imperador da Batalha, você é muito gentil, disse Lu Yuan, um pouco envergonhado. Li Shigai assinou levemente com a mão e disse, King me chama de velho mestre. Você é o irmão mais novo que King trouxe de volta, então também pode me chamar de velho mestre. Lu Yuan ficou atordoado por um momento, então sorriu e disse, velho. Rafael, que estava ao lado, também riu. É raro encontrar um júnior tão talentoso. Se você tiver algum problema no futuro, pode procurar esse velho. Entendo. Obrigado, velho Rafael. Foi maravilhoso ter de repente 2 apoiadores do nível Battle Emperor. Minha irmã King ainda é a melhor. A Amy era boa, e o velho mestre Adams era bom para ele. Lu Yuan estava pensando em coisas aleatórias. Depois disso, Li Shigai e Rafael conversaram um pouco com Lu Yuan. Li Qing então saiu com Lu Yuan, sem atrapalhar a bebedeira dos 2 velhos. Capítulo 298 Retorno. Quantidade inacreditável de créditos 1. Depois de sair do pátio, Li Qing olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso. Irmãozinho Yuan, devo voltar logo. Você quer voltar comigo? Lu Yuan ficou atordoado, então sorriu e balançou a cabeça. Esqueça, eu vim aqui em uma missão do acampamento dos gênios. Embora a maré das feras tenha acabado, o acampamento dos gênios deve vir nos buscar em breve. Nessa hora, eu partirei com os outros. Li Qing assentiu levemente. Isso é bom. Vou te mandar de volta. Lu Yuan assentiu. Depois disso, Li Qing enviou Lu Yuan de volta ao acampamento 257 e ordenou que ele retornasse mais cedo, durante seus dias de descanso, após retornar à capital imperial. Em seguida, ele retornou à fortaleza. Antes que Lu Yuan pudesse retornar ao seu dormitório, um guarda veio até ele e o saudou. Comandante do exército. O comandante do regimento quer que você vá. Ah? Lu Yuan ficou atordoado e assentiu. Entendo. Ele chegou ao escritório do comandante do exército e descobriu que não era o único ali. Mago, Zhu Xinjiang, Liang Jing e os outros alunos do acampamento de gênios estavam todos lá. Lu Xiu, Jiang Ming e Traci também estavam lá. Ao ver Lu Yuan entrar, todos olharam. Comandante do regimento, há algo em que eu possa ajudá-lo? Lu Xiu assentiu e sorriu. O acampamento dos gênios já nos notificou que a maré das bestas acabou, e nós os traremos de volta imediatamente. Todos ficaram surpresos quando ouviram isso. Os olhos de Mag se arregalaram. Nós vamos voltar. Todos ficaram um pouco surpresos. Foi mais rápido do que esperavam. Eles pensaram que teriam que ficar aqui por mais alguns dias. Sim, Lu Xiu assentiu. Ele deve chegar para te buscar em breve. Nós o mandaremos embora mais tarde. Jiang Ming sorriu. Traci olhou para Lu Yuan com um olhar complicado e depois sorriu. Lu Yuan, lembre-se de voltar e brincar quando estiver livre. Sim, Lu Yuan assentiu seriamente. Eu vou. Nesse momento, Lu Xiu parou de repente e pegou seu comunicador.
Ele disse com um sorriso. Eles nos informaram. Chegarão em cerca de 10 minutos. Vamos para o espaçoporto. Lu Xiu se levantou e, junto com Jiang Ming e Tracy, conduziu Lu Yuan e os demais para fora. Quando chegaram ao porto espacial, Lu Yuan descobriu que havia muitos guardas lá, incluindo Grot e sua equipe do time 22. Mag e os outros também encontraram seus amigos. Os poucos caminharam até seus companheiros de equipe. Quando Grot viu Lu Yuan se aproximando, abriu os braços e abraçou Lu Yuan. Deu um tapinha nas costas dele e disse com um sorriso. Ouvi de outras pessoas ontem à noite que você estava hospedado em outro lugar com algumas mulheres bonitas. Queríamos fazer uma festa para você, mas você não voltou. Solidão declarada. Lu Yuan sorriu se desculpando. Desculpe, capitão. Eu realmente tive algo para fazer ontem. Da próxima vez, se estiver livre, venha à capital e eu lhe pagarei uma refeição. Yang Qiu sorriu e deu um tapinha no ombro de Lu Yuan. Você não disse isso. Quando deixarmos o exército e formos à capital atrás de você, não volte atrás com sua palavra. Claro que não. Os poucos riram enquanto se despediam. Logo, um caça preto chegou ao espaçoporto e parou. Este era o Mecha Neutarion que Lu Yuan e os outros pegaram quando vieram do acampamento dos gênios. Grot e os outros tinham expressões complicadas no rosto. Deram tapinhas no ombro de Lu Yuan. Lu Yuan, você deveria ir. Tudo bem. Lu Yuan assentiu. Até a próxima. Lu Yuan sorriu e se virou para caminhar em direção ao Neutarion. Ao lado dele, Mag e os outros também se despediram de seus companheiros de equipe e caminharam em direção ao Neutarion. Antes mesmo de entrar no caça, Lu Yuan ouviu a voz de Lu Xiu, do 157ª Divisão. Saudação. Lu Yuan e os outros ficaram chocados. Viraram-se e viram que todos o saudavam com expressões solenes. Lu Yuan sentiu um pouco de amargura no coração, mas ele, junto com Mag e os outros, também saudaram a 257ª Legião como uma expressão séria. Depois disso, os poucos deram meia volta e embarcaram no Neutarion. Dentro do Neutarion, além de Lu Yuan e alguns outros, havia também alguns outros estudantes do acampamento de gênios. Todos eram guerreiros genéticos de estágio 2 e 3. Naquela época, eles haviam chegado na mesma nave de transporte com Lu Yuan e os outros. Alguns deles ainda pareciam pálidos, provavelmente porque haviam se machucado durante a maré alta e não haviam se recuperado totalmente. Ao ver Lu Yuan, os olhos de todos se iluminaram e eles sorriram animadamente. Puta merda. É o Júnior Lu Yuan. Júnior Lu Yuan, nosso acampamento tem falado muito de você ultimamente. Seu senhor mecânico não é poderoso demais. Ele ajudou sozinho 6 acampamentos de defesa a bloquear a maré de bestas. É isso mesmo. Desta vez, sinto que todos os alunos do nosso acampamento de gênios, incluindo os veteranos, provavelmente não têm tantos créditos acadêmicos quanto você. Lu Yuan sorriu para eles, um pouco envergonhado. Nesse momento, Si Tingfeng, que estava sentado atrás deles, levantou a mão e sorriu para Lu Yuan e Mag. Ah, Yuan, mago, aqui. Os olhos deles brilharam e eles se aproximaram. Lu Yuan caminhava pelo corredor e viu Si Tingxue. Ela estava sentada calmamente em um assento perto da janela. Ao ver Lu Yuan se aproximando, ela acenou levemente para ele. Ao lado de Si Tingxue estava uma linda jovem de cabelo curto e alaranjado, o que era raro. Quando ela viu Si Tingxue acenando para Lu Yuan, ela arregalou os olhos e olhou para Lu Yuan e depois para Si Tingxue como uma expressão estranha. Depois que Lu Yuan se aproximou, ela foi até o lado de Si Tingxue e disse com uma expressão chocada. Xiaoxue. Você acabou de cumprimentar Lu Yuan. É a primeira vez que cumprimenta um garoto. Mas Lu Yuan era realmente bonito. E tão poderoso. Ele nos ajudou a defender o acampamento 306 por tanto tempo. Eu queria fazer amizade com ele antes, mas ele só viu você, nevado, e fugiu. Capítulo 299 Retorno. Quantidade inacreditável de créditos 2. O rosto frio de Si Tingxue congelou. Ele encarou a garota de cabelo laranja e disse friamente. Cale a boca.
A garota de cabelos alaranjados parecia uma pequena fera assustada. Ela tremeu levemente e soltou um ó magoado antes de não ousar dizer mais nada. Siting-Shui desviou o olhar silenciosamente e olhou para fora da janela. Suas orelhas estavam levemente vermelhas. Lu Yuan e Mag foram para a fila de Siting-Feng. Havia 2 assentos vazios ao lado de Siting-Feng. Ele sorriu e disse: "Deixei especialmente para vocês. Venham sentar." Os 2 se sentaram. Siting-Feng olhou para Lu Yuan com um olhar estranho. O couro cabeludo de Lu Yuan ficou dormente com o olhar de Siting-Feng. Os cantos de sua boca se contraíram e ele se encolheu silenciosamente, cruzando os braços à frente. "Senhor Siting-Feng. Estou falando sério, eu gosto de garotas. Então, me desculpe, mas você é uma boa pessoa." O rosto de Siting-Feng endureceu. Ele revirou os olhos e riu despreocupadamente. "Yuan, tenho que admitir que estou com um pouco de inveja de você. Desta vez, você causou um grande impacto. De acordo com seus méritos militares, você deveria ser o aluno com mais méritos militares em todo o nosso acampamento de gênios." No curto espaço de um mês após entrar na escola, realmente. Ele balançou a cabeça e fez um sinal de positivo para Lu Yuan. Ao lado, Mag olhou para Lu Yuan com uma expressão amarga. "Senhor Ting-Feng, não diga mais nada. Estou prestes a chorar. Eu era apenas um soldado de logística durante a maré de bestas. Só pude assistir enquanto Yuan liderava o senhor mecânico para matar. Terminei de contar meus créditos desta vez." Mag suspirou. Quando Siting-Feng e Lu Yuan ouviram isso, olharam para Mag com simpatia. Lu Yuan tossiu. "Kof, veterano, não é crime de briga. Não posso te culpar por isso. Afinal, quem saberia que a classe assassina estaria encarregada da logística durante uma maré de bestas? Se fosse qualquer outro acampamento, quando as feras invadissem a cidade, o departamento de assassinatos ainda seria útil. No entanto, não houve sequer uma fera que corresse para o portão da cidade, muito menos aquelas que corressem para dentro da cidade. Naturalmente, Mag não tinha como obter mais créditos acadêmicos. Mag suspirou profundamente e recostou-se na cadeira, indicando que não queria conversar. Enquanto alguns deles conversavam, o Neutarion decolou e continuou a recolher pessoas dos outros acampamentos de defesa. Muito rapidamente, depois que todos retornaram, o Neutarion decolou, cruzou o céu e voou na direção da capital imperial. Capital Imperial, acampamento de gênios. Os 5 mechas Neutarion pousaram na praça. Um por um, os alunos e professores saíram. Algumas pessoas estavam conversando e rindo, algumas tinham expressões sombrias e algumas até tinham olhos vermelhos e choravam levemente. Lu Yuan soube pelo lutador que alguns estudantes gênios morreram na maré das bestas dessa vez. Muitos dos outros estudantes gênios ficaram gravemente feridos. No entanto, com os efeitos das poções de cura e as habilidades dos guerreiros genéticos de cura, mesmo que seus membros fossem perdidos, eles ainda poderiam ser recolocados. Isso não era nada. Entretanto, os estudantes mortos não poderiam retornar. Não apenas os estudantes, mas até alguns professores morreram. Ao contrário dos alunos, todos os professores estavam na vanguarda da luta contra a maré de feras. Eles enfrentavam feras de nível Rei Imperador, o que era ainda mais perigoso. Depois que todos se reuniram, o diretor de cabelos grisalhos subiu no ar e flutuou no ar. Seu rosto também estava um pouco pálido, e sua aura estava muito mais fraca do que da última vez que se reuniram e partiram. Mag exclamou em voz baixa: "O velho diretor parece estar ferido. Ele deveria ser o imperador de combate do Grande Círculo, certo? Até ele estava ferido." Siting-Feng olhou para a revista e disse: "Ouvi dizer que o velho vice-chanceler matou 4 reis feras na linha de frente. Ele é tão forte. Como esperado do antigo diretor." As pupilas de Mag se contraíram e seu coração se encheu de choque. Lu Yuan também olhou surpreso para o diretor de cabelos grisalhos. Para o atual Lu Yuan, um imperador guerreiro ainda estava um pouco distante. Ele ainda estava esperando chegar ao 3º lugar.
Neste momento, a voz digna do velho vice-chanceler soou. Esta missão termina aqui. Tirando alguns indivíduos, seu desempenho na Maré das Feras não foi ruim. Isso é muito bom, não desonrou a reputação do nosso acampamento de gênios. Tenho certeza de que vocês já viram a crueldade da Maré das Feras e os perigos da Zona Proibida depois dela. Vocês são os gênios do Império, e a futura linha de defesa da fronteira do Império precisará do seu apoio. Será que vocês estão confiantes? Todos olharam para ele. Depois de vivenciar uma maré de feras, os olhos da maioria das pessoas tinham um olhar penetrante. Sim. Todos rugiram. O velho de cabelos grisalhos assentiu silenciosamente, satisfeito. O acampamento dos gênios já calculou os méritos e recompensas militares desta vez. Quanto aos créditos acadêmicos, eles serão distribuídos posteriormente. Agora, gostaria de fazer um elogio especial a um aluno. Ao ouvir isso, quase todos olharam para Luian. Seus olhares eram muito complexos. Havia inveja, choque, respeito e ciúme. Sussurros podiam ser ouvidos continuamente. Vendo a ação de todos, o ancião grisalho sorriu e olhou para Luian. Um sorriso surgiu em seu rosto digno. Parece que todos vocês sabem. É isso mesmo, quem eu quero elogiar desta vez é o aluno do primeiro ano, Luian. Todos vocês deveriam conhecer o aluno Luian. Afinal, ele alcançou a 25ª posição no ranking de poder em seu primeiro mês de aula. É claro que o que eu quero elogiar hoje é o desempenho do aluno Luian na Maré das Feras. Ele não só ajudou o acampamento 257 a bloquear a Maré das Feras, impedindo-a de entrar no acampamento de defesa, reduzindo a taxa de baixas de toda a legião para menos de 3%, como também ajudou 6 acampamentos de defesa a bloquear a Maré das Feras após o fim da Maré das Feras, salvando indiretamente a vida de um grande número de soldados. Capítulo 300 Retorno. Quantidade inacreditável de créditos 3. Muitos dos estudantes que sabiam um pouco sobre a situação, mas não tinham muita clareza sobre os detalhes, arregalaram os olhos em choque. Eles tinham vivenciado pessoalmente o quão aterrorizante era a maré bestial. Conseguir manter a maré de feras fora dos muros da cidade e reduzir a taxa de baixas para menos de 3% era ridículo demais. Não só isso, ele ainda teve forças para ajudar outros 6 acampamentos. Ele ainda era humano. Eu, como diretor do acampamento de gênios, acho que tal ato merece ser elogiado. Portanto, por esta missão, o aluno Luian receberá uma recompensa de 1,5 milhão de créditos. Ao ouvir isso, a atmosfera congelou de repente. A praça inteira ficou em silêncio. Todos arregalaram os olhos e olharam para Luian, chocados. Isso foi uma quantia enorme de 1,5 milhão de créditos acadêmicos. Mesmo muitos professores de nível King podem não conseguir obter tantos créditos. E Luian era apenas um aluno do primeiro ano, mas já foi recompensado com muitas coisas. Após um momento de silêncio, houve um alvoroço. Perrá! 1,5 milhão de créditos acadêmicos. Quantas coisas boas você pode comprar com isso? Não é um pouco demais? Não importa quão grande seja a contribuição de Luian, ele não deveria ser recompensado com tantos créditos, certo? O que você sabe? Foi uma maré de bestas que cobriu um total de 7 acampamentos defensivos. Foi o equivalente a salvar dezenas de milhares de guardas. Além disso, se a maré de bestas entrasse no continente, quem sabe quantas perdas eles sofreriam. Lembro-me que o jovem Luian também obteve um grande número de créditos acadêmicos quando vendeu vários tesouros anteriormente, certo? Se for esse o caso, os créditos acadêmicos do aluno do terceiro ano Luian devem ser mais de 2 milhões, certo? Todos ficaram chocados, e seus olhos brilharam com luz verde enquanto olhavam para Luian. Este aluno do terceiro ano, que tinha acabado de entrar na escola por um mês, era provavelmente o aluno mais rico de todo o Genius Camp. Luian também ficou muito surpreso. Ele não esperava ter tantos créditos. Ele já tinha 892.500 créditos e, com o 1,5 milhão que tinha agora, tinha mais de 2 milhões de créditos. Ele já podia comprar flashes genéticos transcendentes do tipo espacial.
Enquanto o gene cintilante estivesse gravado, a velocidade de Luohan não seria considerada um ponto fraco. Poderia até ser considerada um ponto forte. Agora, tudo que ele precisava fazer era esperar os créditos chegarem. Si Ting-Feng e Mag olharam para Luohan com inveja. Principalmente Mag. Ele imaginava que provavelmente não tinha muitos créditos. Agora que tinha Luohan como comparação, estava prestes a chorar. Certo. Depois de vivenciar a maré das férias, tenho certeza de que todos vocês estão muito cansados. Descansem bem hoje. Dispersem-se. Só então todos caminharam em grupos de 2 ou 3 para a área do dormitório. Todas as pessoas que passavam por Luohan olhavam para ele de vez em quando. Alguns deles tinham um bom relacionamento com Luohan e até sorriravam e disseram algumas palavras para ele. Júnior Luohan. Você é incrível. Júnior Luohan, temos tantos créditos. Você tem que nos pagar. Júnior Luohan, essa veterana é bonita. Que tal eu ser sua namorada? Luohan se sentia impotente diante disso. Ele ainda era excepcional demais. Nesse momento, Yang Ping correu. Irmão Yan. Senhor Ting-Feng. Senhor Mag. E? Pequeno Pingo. Aonde você foi agora? Yang Pingo ficou sem palavras. O caça com o qual retornamos não é o mesmo que o seu. Havia tanta gente na praça, mas não consegui te encontrar. Então, ele olhou para Luohan, com os olhos brilhando. O rosto de Luohan escureceu quando ele viu o olhar de Yang Ping. Se você ousar abraçar minha coxa aqui, eu vou te matar hoje. Luohan tinha uma compreensão profunda da falta de vergonha de Yang Ping. Os movimentos de Yang Ping congelaram e ele sorriu sem jeito. Irmão Yuan, como pude fazer uma coisa dessas em público? Mas você não é um pouco feroz demais? Consigo ouvir seus boatos até mesmo na retaguarda. Você não sabe, mas muitas farmacêuticas são suas fãs.